E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é fascinado por mistérios, então precisa conhecer o Antigo Egito. Hoje, vamos pegar o nosso tapete mágico e viajar para um dos períodos mais fascinantes e misteriosos da história. O Antigo Egito. Entre pirâmides gigantescas, múmias, deuses com cabeça de animais, faraós poderosos e hieróglifos enigmáticos. Mas fiquem tranquilos, eu tô aqui para guiar vocês por esse mundo de conhecimento, desvendando as 10 curiosidades mais interessantes dessa civilização que, mesmo depois de séculos, continua nos deixando intrigados. Preparem-se para uma viagem no tempo cheia de mistérios e descobertas fascinantes. Preparem a pipoca e se maravilhem com uma das obras mais impressionantes da humanidade, a Grande Pirâmide de Gizé. Imaginem só, uma estrutura gigantesca, com mais de 146 metros de altura, construída há cerca de mais de 4.500 anos. É como se fosse um Cristo Redentor empilhado 4 vezes, feito de pedra sem cimento, só com blocos perfeitamente encaixados. Como eles fizeram isso? É um mistério que intriga cientistas até hoje. A Grande Pirâmide de Gizé foi a estrutura mais alta feita pelo homem por mais de 3.800 anos, só sendo superada no século XIV. A construção da Grande Pirâmide ainda desperta fascínio e mistério, pois os métodos utilizados para mover e erguer os enormes blocos de calcário e granito, que poderiam pesar várias toneladas cada um, continuam sendo debatidos entre estudiosos e arqueólogos. Imaginem a mão de obra e a logística. É de cair o queixo, não é mesmo? O Guia para a Vida Após a Morte. Eu aposto que você não sabia disso. Livro dos Mortos. Esse antigo texto egípcio é um dos documentos mais fascinantes da história da humanidade. Apesar do nome, não é um livro de terror, tipo um Stephen King egípcio. Na verdade, é um guia espiritual, cheio de sabedoria e mistérios. Era um guia para a vida após a morte, um manual de instruções como um GPS espiritual, um mapa detalhado para navegar pelo além, com dicas de como se comportar diante dos deuses, passar pelos desafios e garantir um lugar no paraíso egípcio. Sendo assim, cada página era uma chave para um enigma espiritual. Mas não era um livro só. Era uma coletânea de textos, hinos e feitiços, escritos em papiros e colocados junto com as múmias. Cada texto tinha um propósito específico. Era tipo um kit sobrevivência para o além-túmulo. Imagine ter tudo o que você precisa para enfrentar o desconhecido, bem ali, ao seu lado. E cada livro era personalizado, com informações sobre a vida do defunto e suas preces. Era um reflexo da jornada pessoal de cada indivíduo. E o que tinha nesse livro? De tudo um pouco, desde orações para se proteger, feitiços para virar animais mágicos, hinos para os deuses e as famosas confissões negativas, onde o defunto listava os pecados que não havia cometido. Essas confissões eram uma forma de provar a pureza da alma diante dos deuses. E para que servia tudo isso? Bem, os egípcios acreditavam que a vida após a morte era cheia de desafios e perigos. O Livro dos Mortos era essencial para garantir que a alma pudesse navegar por esses desafios com sucesso. Além disso, os feitiços e hinos ajudavam a alma a se transformar e se adaptar ao novo mundo espiritual. Era como ter um guia turístico para o além. E as confissões negativas? Elas eram cruciais para o julgamento da alma. Ao listar os pecados que não cometeu, o defunto mostrava sua pureza e merecimento de um lugar no paraíso. Era um sistema complexo e fascinante, que refletia a profunda espiritualidade e crenças dos antigos egípcios. Cada detalhe do Livro dos Mortos era pensado para ajudar a alma a alcançar a eternidade. Então, da próxima vez que você ouvir falar do Livro dos Mortos, lembre-se, não é apenas um livro antigo,
mas um verdadeiro guia para a eternidade. Fascinante. A sentinela milenar. Vamos encarar a esfinge de Gizé, uma estátua colossal com corpo de leão e cabeça humana, que, convenhamos, tem uma expressão de quem já viu de tudo. A esfinge é um outro mistério esculpido em pedra. Com seus 20 metros de altura e 73 de comprimento, é uma das maiores esculturas monolíticas do mundo. Imaginem o trabalho para esculpir isso na rocha sólida. E ninguém sabe ao certo quem a mandou construir. A teoria mais aceita é que foi o faraó Khefren, mas há outras teorias, algumas bem suspeitas, envolvendo até OVNIs. A dádiva da vida. O que eu gostaria de saber sobre o Rio Nilo em vez de apenas ouvir sobre as pirâmides. De volta à nossa saga egípcia, vamos mergulhar ainda mais fundo. Agora falaremos do Rio Nilo, o astro principal. Sem ele, não existiria Egito. Este rio majestoso é a espinha dorsal da civilização egípcia, sendo ele o berço da civilização egípcia, a fonte de vida que irrigava as terras e permitia o cultivo agrícola, tipo um pai das águas egípcio, já que sem o rio Nilo, as terras seriam áridas e inóspitas. Com mais de 6.600 quilômetros, é o segundo maior rio do mundo, perdendo só para o Amazonas. Sua extensão é impressionante, atravessando vários países antes de chegar ao Egito. Ele nasce na África Oriental e deságua no Mediterrâneo, criando um delta fértil. Este delta é uma das áreas mais produtivas do Egito, essencial para a agricultura e a vida. As cheias anuais, previsíveis como o Carnaval, fertilizavam o solo. Essas inundações eram aguardadas com ansiedade, pois garantiam colheitas abundantes. Os egípcios, espertos, aprenderam a controlar as cheias, transformando o deserto em oásis. Eles desenvolveram técnicas avançadas de irrigação para maximizar o uso da água. Mas o Nilo não era só importante para a agricultura. Ele também era vital para o comércio e o transporte. Era a principal via de transporte, como se fosse uma grande rodovia fluvial. Barcos carregados de mercadorias navegavam suas águas, conectando cidades e vilarejos. Além disso, era fonte de alimento, com peixes e aves. A pesca no Nilo era uma atividade crucial para a subsistência dos egípcios. O Nilo era tão importante que era representado por um deus, Hapi. Sua presença era sentida em todos os aspectos da vida egípcia, desde a agricultura até a religião. A Mãe Protetora. Conheçam agora Ísis, a deusa mais importante do Egito, mãe, protetora, maga e também curandeira. Ísis era tipo a super-heroína, cuidava de tudo e todos, sendo tão reverenciada pelos egípcios que sua popularidade fez com que seu culto chegasse até Roma. Ísis era conhecida por fazer milagres e curar doenças. As mulheres pediam a ela uma gravidez segura e tranquila. Ísis era linda e majestosa, com um trono na cabeça, esposa de Osíris, seu irmão, deus dos mortos, e mãe de Horus, deus do céu. A história deles é fascinante, cheia de drama e mistérios, mas prometo contar em outro vídeo. Decifrando os rabiscos mágicos, uma escrita que usava desenhos e símbolos para representar palavras e ideias, o mundo dos hieróglifos egípcios. Sério, esses caras eram gênios. Os hieróglifos eram a chave para entender a cultura egípcia. Um código secreto, uma linguagem que conectava os vivos com os deuses e os mortos. Cada símbolo guardava um pedaço da alma do Egito, sendo descritas as suas leis, regras de convivência daquela sociedade, hoje sendo visto como um marco histórico do povo egípcio. A maldição do faraó adolescente. Tutancâmon. Preparem-se para conhecer Tutancâmon, um dos faraós mais famosos. Esse cara virou faraó com 9 anos. Com 9 anos eu ainda estava jogando bola de gude e ele já mandava no Egito. Que responsabilidade, hein?
mas a história dele é cheia de mistério e da famosa maldição. Segundo a lenda, qualquer pessoa que entrasse ou perturbasse o túmulo do jovem faraó seria amaldiçoada, enfrentando tragédias e mortes súbitas. Quem mexesse com o sono do rei sofreria as consequências. A ideia persiste até hoje, reforçando o fascínio do público pelo Egito Antigo e seus mistérios. A descoberta de sua tumba intacta, em 1922, pelo arqueólogo britânico Howard Carter, foi um marco na egiptologia. Um tesouro arqueológico escondido por mais de 3.000 anos. O túmulo continha mais de 5.000 itens, incluindo móveis, joias, armas, carruagens e estátuas, todos cuidadosamente organizados para acompanhar o jovem rei na vida após a morte. Enrolados para a eternidade. Os egípcios acreditavam que a morte era uma passagem e, para garantir uma boa viagem, criaram a mumificação. Imaginem, semanas preparando um corpo para a eternidade. Era uma arte macabra. Os órgãos eram removidos, o corpo lavado com ervas e depois recheado com natrão, um tipo de sal para desidratar. Enfaixado com metros de linho como um presente para os deuses, e eram cheios de simbolismos, amuletos, joias, orações, tudo para proteger o defunto. Era tipo um manual de instruções para o além. Para os egípcios, o corpo preservado era essencial. A alma precisava dele para voltar. A múmia era a casa eterna da alma. A grandiosidade da arquitetura egípcia. Aposto que você não sabia o quão monumentais os templos egípcios realmente eram. Imaginem templos gigantescos, maiores que estádios de futebol, dedicados aos deuses. Essas estruturas monumentais não eram apenas lugares de adoração, mas também símbolos de poder e engenharia avançada. Luxor e Karnak, lugares que te fazem se sentir pequeno diante da história. Caminhar por esses templos é como voltar no tempo, uma experiência que nos conecta diretamente com a grandiosidade do passado. Em Luxor, colunas e estátuas te transportam para a época dos faraós. Cada coluna, cada estátua é uma obra de arte que resistiu ao teste do tempo, mostrando a habilidade e a dedicação dos antigos egípcios. Lá, o festival de Opet era celebrado, renovando o poder do faraó. Durante o Opet, a cidade ganhava vida com procissões, oferendas e rituais que reafirmavam a conexão entre o faraó e os deuses. Uma avenida de esfinges conectava Luxor a Karnak, um elo entre o poder e o divino. Impressionante. Karnak é ainda maior. Essa avenida era um caminho sagrado, percorrido durante cerimônias importantes. A sala hipóstila, com suas 134 colunas gigantes, é de tirar o fôlego. Cada coluna é decorada com hieróglifos e cenas que contam histórias de conquistas e devoção. A engenharia da época era incrível. Os métodos de construção utilizados pelos egípcios ainda são estudados e admirados hoje em dia. Eles conseguiram erguer essas estruturas colossais com impressionante precisão e durabilidade. Cada detalhe, cada hieróglifo conta uma história. Os hieróglifos não são apenas símbolos, mas uma linguagem rica que revela muito sobre a vida, a religião e a política do Antigo Egito. É um livro escrito em pedra. Essas inscrições são uma janela para o passado, permitindo-nos entender melhor a cultura e as crenças dos egípcios. Nós nos lembramos de pirâmides e múmias, mas esses templos são tão importantes quanto. Eles eram o coração espiritual e cultural do Antigo Egito, onde rituais e cerimônias eram realizados regularmente. Eles mostram a importância da religião. A religião permeava todos os aspectos da vida egípcia, e os templos eram os centros dessa devoção. Os faraós investiam neles para demonstrar poder e garantir a prosperidade com a bênção dos deuses. Cada templo era uma declaração de poder
e um pedido de proteção divina. Esses templos eram centros econômicos e sociais. Além de serem locais de culto, também eram pontos de encontro para comércio e festas. Imaginem quantas pessoas trabalharam lá. A construção desses templos envolveu milhares de trabalhadores, desde artesãos qualificados até trabalhadores braçais. Era uma cidade dentro de outra cidade. Os complexos de templos eram tão vastos e movimentados que funcionavam como pequenas cidades, com suas próprias infraestruturas e comunidades. Hoje, podemos caminhar por esses lugares e sentir a energia. A presença desses monumentos antigos nos lembra da engenhosidade e espiritualidade dos egípcios. É como se conectar com o passado. Tocar essas pedras antigas é uma experiência única que nos faz refletir sobre a passagem do tempo e a continuidade da história humana. Decifrando o enigma dos hieróglifos. Descoberta em 1799 por um francês, a Pedra de Roseta tinha o mesmo texto em 3 línguas: hieróglifos, demótico e grego. O grego, já conhecido, ajudou a decifrar os outros. Um quebra-cabeça gigante. Jean-François Champollion, um francês, decifrou o código em 1822. Virou lenda. A Pedra da Roseta nos deu acesso a informações valiosas sobre os egípcios. É como se pudéssemos ouvir as vozes do passado, e tudo graças a uma pedra. Ela mostra a importância de preservar a história. Gostaram da viagem? Espero que tenham curtido as curiosidades, as pirâmides, os templos e os mistérios dos faraós. O Egito é realmente um lugar surpreendente e incrível. Lembrem-se, história não é só data e nome. Se curtiram, deixem o like, se inscrevam e ativem o sininho. Compartilhem. Até a próxima!